Em Star Wars Uma Nova Esperança, nós tivemos o primeiro combate entre Obi-Wan Kenobi e o Darth Vader. Mas o que chama mais a atenção dos fãs não é o duelo em si, que foi bem fraco, mas sim a forma que o Obi-Wan acabou se referindo ao seu antigo aprendiz, que não foi Anakin, e sim Darth. Mas por que ele acabou chamando ele assim? É o que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. Star Wars Episódio 4 ou Star Wars Uma Nova Esperança acabou sendo responsável pelo primeiro duelo entre sabres de luz de toda a obra. E os dois envolvidos nesse combate foram Obi-Wan Kenobi e o Darth Vader. E apesar da magnitude de tudo isso, de ter sido lá onde o Obi-Wan foi morto, o duelo acabou deixando bastante a desejar. Portanto, os fãs acabam ignorando ele, passando para todos os outros que nós tivemos ao longo da franquia. Mas uma coisa que acaba perturbando os fãs até os dias de hoje foi a forma que o Obi-Wan acabou se referindo ao seu antigo aprendiz, que naturalmente era de se esperar que ele se referisse a ele como Anakin, ou até mesmo Vader, como a maioria dos personagens de Star Wars acabam se referindo. Mas ele resolveu chamá-lo apenas de Darth, e isso nunca teve uma explicação. Nós até tivemos algo lá na série do Obi-Wan, mas não teve uma resposta concreta do porquê que ele resolveu chamar assim. Será que ele achou o nome bonito? Será que ele estava achando que o primeiro nome do Darth Vader era Darth? Bom, existe uma teoria aí na internet que pode ter nos dado a solução e é exatamente isso que eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa aqui nos comentários qual que é o teu palpite. Por que você acha que o Obi-Wan acabou chamando o Darth Vader apenas de Darth? Aproveita também pra você já ir deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra você não perder nenhum vídeo, que aqui são vídeos novos todos os dias com conteúdo variado que eu tenho certeza que você vai gostar. São mais de 1.600 vídeos já produzidos aqui no Origem Geek, então já tem vídeo aberto pra você assistir, então já se inscreve no canal pra você não perder nada. E agora, sem mais enrolação, vamos começar o nosso vídeo. Uma característica muito popular do Obi-Wan ao longo de toda a franquia Star Wars é o seu controle mental. Nós vimos ele utilizando essa técnica pela primeira vez no episódio 4, mas ao decorrer da franquia, enquanto o personagem ainda era vivo, ele acabou utilizando sim esses truques e até mesmo nas séries animadas como Clone Wars. E na época que ele teve esse seu último confronto com Darth Vader, ele já era um mestre Jedi consolidado, ou seja, ele já tinha total controle de todas as suas habilidades da força. E ele ter chamado Darth Vader de Darth talvez se encaixe nessas características dos controles mentais do Obi-Wan. Talvez tenha sido uma maneira dele sacanear o Darth Vader, entrar na mente do Sith para conseguir ter toda a sua atenção. Bem parecido, por exemplo, com o deboche do Palpatine lá no episódio 6 pra cima do Luke, que quando o garoto estava quase morrendo, ele acabou chamando de Jedi. Mas Joca, por que o Obi-Wan resolveu fazer isso então? Por que ele queria sacanear o Darth Vader? E bom, isso até que acaba sendo simples de se explicar, porque ele sabia que se o Darth Vader entrasse ou encontrasse com Luke, o Han Solo, a Leia e o Chewbacca, os jovens não teriam chance alguma contra o Lord Sith. Ele tinha total consciência de todos os poderes do seu antigo aprendiz. Ele sabia como ele era poderoso e apesar do Luke ter uma sensibilidade maior com a força, ele não seria páreo para o Darth Vader. Então, numa maneira de protegê-los e ajudá-los a sair da Estrela da Morte de uma maneira mais tranquila, o Obi-Wan acabou resolvendo se sacrificar e perturbando um pouco o Darth Vader, chamando ele de Darth, debochando dele ter caído pro lado negro. E nós vimos que esse seu grande plano acabou dando certo, já que o Luke, o Han Solo, a Leia, o Chewbacca, o C-3PO e o R2 conseguiram fugir da Estrela da Morte sem serem interrompidos pelo Darth Vader, sem terem tido um certo tipo de confronto com o Sith. É claro que essa teoria acaba perdendo um pouco mais de força depois do lançamento da série do Obi-Wan, visto que o Jedi acaba chamando o Anakin de Darth nos seus últimos momentos. Aquela talvez tenha sido a maneira que o Obi-Wan acabou encontrando de se conformar de que ele não foi o culpado pela queda do Anakin, pela morte do Anakin, dele ter sido tomado por esse lado negro chamado Darth Vader. E sim que o próprio Vader acabou matando o Anakin, que seu jovem aprendiz de fato estava morto. Claro que tudo isso é em tipo de metáfora, né? Mas aquele jovem que ele conheceu, que ele serviu como uma figura paterna, não existia mais. Então ele acabou chamando Anakin do seu novo nome, no caso Darth Vader. Todas essas explicações que eu tô trazendo aqui pra vocês são com base no lore de Star Wars e também nessa teoria que eu achei bastante interessante, que pode sim acabar sendo confirmada, pode, né, ser uma explicação plausível pra toda essa situação.
situação. Mas por trás das câmeras estavam acontecendo alguns problemas que aí sim explica do porquê que o Obi-Wan acabou chamando Darth Vader de Darth como se esse fosse o seu primeiro nome. Já que quando Star Wars Uma Nova Esperança foi lançado, o George Lucas estava dando como certo que aquilo seria um grande fracasso. Portanto, ele não via mais espaço para continuar contando a história que ele desejava. Por isso que Star Wars Uma Nova Esperança é um filme redondinho, que tem um começo muito bom, um meio e um final que poderia ter se encerrado ali. Ele não estava com a expectativa de continuar contando a história que ele já tinha planejado mais ou menos na sua cabeça. Portanto, ele ainda não tinha confirmado que o Anakin e o Darth Vader eram a mesma pessoa. Ou seja, o nome Darth Vader seria o nome de verdade do homem por trás da máscara, do homem mal de todo o filme, do grande vilão. Então Darth seria sim o seu primeiro nome, portanto faria sentido o Obi-Wan chamá-lo daquela maneira. E o George Lucas estava dando tão como certo essa chuva de críticas que ele iria receber, esse massacre que ele iria receber, que ele acabou se mandando para uma ilha juntamente do Steven Spielberg. E foi lá também onde eles acabaram criando o esboço para o filme Indiana Jones. Mas depois do grande sucesso que Star Wars foi, um sucesso que o George Lucas não estava preparado, ele acabou continuando contando a sua história e fez com que a história do Anakin / Darth Vader se encaixasse com essas falas do Obi-Wan. Mas é óbvio que acabou ficando um pouco vazio, né? Não faria sentido, não faz mais sentido o Obi-Wan ter se referido ao Darth Vader como Darth, já que esse é um título trazido por todos os Siths, como Darth Maul, Darth Sidious, Darth Plagueis. Não é como se esse fosse o nome exclusivo do Anakin Skywalker na sua versão Sith, né? Que o nome dele fosse Darth Vader. Não, o nome Sith do Anakin é Vader, tanto é que o Palpatine chama ele de Lord Vader. Darth é apenas um título que todos os Siths carregam, que começou depois daquela regra de 2, né? Onde só podem existir 2 Siths, o mestre e o seu aprendiz, depois o aprendiz mata o seu mestre, pra ele virar o mestre, pegar um novo aprendiz e por aí vai. E apesar disso ser algo muito antigo que não atrapalhou em nada o resultado final da obra Star Wars, é algo ainda que acaba perturbando um pouco dos fãs. E se você for uma dessas pessoas, essa é uma teoria que pode te deixar satisfeito. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Você concorda com essa teoria ou você acha que foi alguma outra situação? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, já faz logo que essas 3 coisas estão contando com você, não me deixa na mão. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, um forte abraço em todos vocês e falou!